Agora aqui vamos bater um papo com esses dois aqui que são completos demais. Vamos começar aqui com o Batista, né? Nosso cineasta. Vamos lá. Opa, Batista. Batista, me conta um pouco aí a tua história. Como foi que você entrou nesse negócio? Pronto, boa pergunta. Sempre tive, desde de jovem, sempre tive muita afinidade com fotografia e pescaria. Duas coisas que sempre, né? Sempre me chamou muita atenção. Em 2013, recente, eu fui a uma pescaria no Castanhão. Sim. E já gostava de fazer umas fotografias e tal, aquele negócio todo. Eu me encantei com aquela região. Sei. Né? E desde muito jovem eu sempre também pratiquei trek. Trek é caminhada, com mochila, camping, né? A pé mesmo. E desenvolvi a ideia de fazer um camping numa serra que tem lá perto, Serra da Micaela. Né? Que é bastante interessante lá. Tem uma planície, isso no Vale do Jaguaribe, né? Tem o Açude de Castanhão, o Vale do Jaguaribe ali, Açude de Castanhão. E é uma planície sem fim, só que já chegando próximo àquela região do Rio Grande do Norte, para aquele lado, tem uma cadeia de montanhas que a Serra da Micaela é uma das primeiras. É uma cadeia de montanha. Aí você imagina, uma cadeia de montanha e depois uma planície sem fim. Então, eu imaginei subir naquela serra e fazer umas fotos de paisagem lá de cima, que eu gosto de fazer umas fotos de paisagem. Eu acho que tem umas fotos aí. Tem umas fotos aí, vamos mostrar, né? Isso. Através dessas fotos aí, já, pronto, no Açude de Castanhão à noite. Né? Umas fotos Linda noturnas. foto. Pronto, é em cima da Serra da Micaela, essa daí. Né? A gente está em cima da serra, para lá, planície, você vê o pôr do sol lindo. Essa é a BR-116, indo em direção a Jaguaribe, quilômetro 254, parece, dentro do Castanhão, outra oportunidade, e a tal Serra da Micaela lá, ao fundo. Novamente na serra aí. Né? Meu filho no meio e um colega ali ao lado. E a Austrália, muito que a gente bacana, leva, né? hein, cara? Muito bacana. Para uns camping desses. Então, através desses camping, lá em cima, nessa Serra da Micaela, acabei conhecendo um pouco mais da região, a cultura, as tradições, algumas coisas que aconteceram ali. E muita gente fala do cangaço que passou naquela região, né? E eu fiquei muito interessado nisso. Sobre o cangaço, eu tenho a história do meu avô. Também. Pode falar, depois eu vou falar da história do meu avô. Aí vem história, hein? Então, a gente, eu e meu filho, uma equipe que a gente construiu, de fazer esses treks, essas coisas, a gente teve uma ideia de dar uma volta do Castanhão a pé, de fazer uma travessia, né? Uns 90 quilômetros e tal. Desde 2019 a gente estava com essa ideia, e em 2022 nós realizamos. Né? Fizemos em 4 dias essa caminhada, acampando no meio do sertão. No primeiro dia de caminhada nós queimamos logo o pé, porque a pessoa andando muito com peso de 25 quilos nas costas. Primeiro dia anda mais. E anda mais, exatamente. Andamos em torno de 28 quilômetros no primeiro dia, no sol quente. De 5h30 da manhã, paramos para fazer uma refeição, no mato mesmo, e paramos de caminhar nesse dia, já eram quase 6 horas da noite. 5 e pouco, a gente conseguiu acampar no mato. Né? Só que quando tivemos essa pretensão de fazer essa travessia, eu já conhecia Fernando Pimentel, que é um dos coordenadores do DENOX lá, da parte patrimonial. Já era um amigo particular, e eu participei para ele. Eu disse, Fernando, eu vou fazer uma travessia no Castanhão. Ele disse, eu vou fazer contigo, só que ele já é um pouco mais maduro, né? E acabou não indo. Mas como eu já escrevi alguns roteiros, estava começando a escrever algum roteiro, nessa época, eu já tinha escrito o roteiro, era da Estação Ecológica do Castanhão. Era a ideia que eu tinha. Porque ali é o seguinte, com a construção daquela barragem, houve um impacto ambiental muito grande. Né? Porque ali mudou uma cidade, né? Mudou tudo. Uma cidade ficou dentro d'água, toda aquela região que era sertão virou água, ficou água naquilo tudo ali, então teve impacto ambiental. O governo federal constituiu uma estação ecológica lá. Tem um trecho que essa Serra da Micaela está contida dentro da estação ecológica. Né? Para tentar minimizar os impactos ambientais, né? Essa estação ecológica. Então eu já tinha feito esse roteiro. Com essa travessia, simplesmente eu fiz o seguinte, quando eu falei para o Fernando, ele começou a me contar sobre histórias da região do cangaço. Vamos passar, porque no roteiro que a gente ia passar pela Cidade Velha,
já estava fora da água, né? Já tinha secado, mas passou um tempo submersa, mas hoje ainda uma boa parte dela está fora já está novamente Descoberta hoje. Descoberta. Né? E na época, quando nós fizemos essa travessia, estava em 22% mais ou menos. Então, o que foi que eu fiz? Eu aproveitei o roteiro da Estação Ecológica para constituir esse Gigante do Sertão. Né? Que esse Gigante do Sertão seria o quê? Tanto a grandeza do Castanhão, o próprio sertão, e os personagens que a gente colocou ali, porque o Fernando Pimentel, que é o personagem, o nosso protagonista, ele deve ter 1,90m e alguma coisa, o cara é bem grandão, tem uma aparência, mas eu acho que tem um vídeo aí, tem uma aparência meio italiana, meio careca cabeludo, tem um cabelo amarrado para trás, tá, aquele negócio tudo, né? Então a gente construiu essa história assim, ele dá a volta ao Castanhão, enquanto isso... Pronto, aí nós temos algumas fotos aí, lá na cidade de Jaguaribara, né? Nesse caso, já foi numa busca de apresentar o projeto. Hoje era para mim. Ele aqui. Hoje era para mim ser um homem bem mais alto do que ele. Porque quando a gente era criança, apetite a gente tinha demais, mas era 2 bolachas para cada menina. E a gente comendo 2 bolachas, como é que eu ia ficar desse tamanho? Não cresce. Né? Então é isso. Então acabou que a gente fez o seguinte, eu peguei aquele roteiro. Então acaba que sendo um filme híbrido, ele é documental e ficção. A ficção é a volta ao Castanhão que ele dá. Quer dizer, eu passei a minha história, né, Gigante do Sertão. Passei essa minha história da volta ao Castanhão para ele, dramaturgicamente eu joguei para ele, para contar essa história. Então ele vai fazendo a volta, mochila, mais 2 personagens, né? E ao mesmo tempo contando justamente as histórias do Castanhão, a Cidade Velha, os eventos do Cangaço, o marco de Tristão Gonçalves, onde Tristão Gonçalves foi executado em 1824, uma coisa assim. E toda essa história contada por ele. E quando foi a maneira como foi constituído o Castanhão. Aí a gente tem outros personagens que vão falar na parte documental, entrevistas, depoimentos, tipo depoimento, nós pretendemos fazer depoimentos com Tasso Gereissati. Foi um homem muito influente. No momento foi. Não. Ele, no momento não temos mais o Paz de Andrade, que foi ele quem assinou, né, ele como então presidente, o Paz de Andrade, porque ele era presidente da Câmara. No momento que o presidente atual, se eu não me engano, era Doutor Impérios Macedo teve uma influência, né, que ele foi um dos responsáveis pela transposição, né? Sim, de São Francisco, no caso. Transposição. Você, como um estudioso nessa área aí, qual a influência da transposição para o Castanhão? Pronto. No início do projeto da transposição, o sonho era de trazer água aqui para o Ceará, para o Nordeste, para essa coisa toda. Mas para o Castanhão hoje, é a minha visão, tá? Para o Castanhão hoje, ajuda, porque não só perde. É um fio d'água dentro do mundão. Exatamente. Mas a quantidade de água que é perdida hoje, perdida não, que ela transporta para Fortaleza, para o PECEM, no caso para as indústrias, para a irrigação, é muito maior do que o que entra no Castanhão. Olha, Batista. Paraíba, tem uns alô aqui, Paraíba. Tem uns alô aí? Então chama. O Pedro Felipe aqui tá perguntando o seguinte: esse Paraíba tá tão elegante, parece que ele foi o exame da próstata. Um abraço, meu amigo Pedro Felipe, gente da melhor qualidade. O Retalinho tá dando boa noite aqui também. Fale mais. Não, é a Índia Manauara. Retalinho, boa noite, não fala mais comigo. Acho que tem um romance nessa Índia com o Retalinho. Eu sempre achei que rola um Aí sentimento. O Felipe tá falando: oi, Manauara, já está pro Fortaleza? Aproveite que o Retalinho está disponível. Vixe, quando foi que ele não teve? Cuida, menino. Viu? Rapaz, olha, eu acho interessante quando uma pessoa interessa ali pelo assunto, ele vai fundo, pesquisa sobre aquilo ali. Eu sou amigo do doutor Impérios, ele teve uma grande influência na transposição.
E um pouco que eu sei, isso era um projeto centenário. Sim. Um projeto centenário da transposição. E nunca saía do papel, porque quando era para sair, nós tivemos, que todo mundo sabe disso, o Antônio Carlos Magalhães tinha a Bahia como se fosse uma propriedade particular dele. Como fosse uma propriedade. E fizeram um levantamento, e um dia o doutor Ibero disse, fizeram um levantamento sobre a transposição numa baixa estação de água. Se tirava 2,5% do São Francisco. 97,5% vai para o mar. Quer dizer, e você segurar um projeto desse por pura... Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, se todo Estado tivesse um político que zelasse pelo seu torrão, como o Antônio Carlos tinha os defeitos dele, como também ele tinha a Bahia como fosse uma propriedade particular dele. Mas isso o resto, o Nordeste todo sofreu esse tempo todo, né, pela falta da transposição, né? Com certeza. Agora, nesse momento, a gente já tem essa transposição aqui terminando, né, esse projeto. A verdade é que foi feito o canal, mas me parece que teve alguns problemas de ordem estrutural, né? E está parado isso aí, está em processo ainda, né? A verdade é que a água não está chegando aqui todo dia, não é assim. E você... É um projeto muito, muito complexo, essa que é a verdade. Você, Batista, você tem outros planos. Você é um cineasta. Sim. Quer ou não, você é um cineasta. Né? Você tem outros planos, assim, de filmes, de... Olha, agora recente, eu acabei de prestar conta, né? Estou esperando o resultado da prestação de conta, que sempre tem isso, né? A gente presta conta com um documentário que eu fiz em Maracanaú sobre a Praça Matriz. Praça da Estação, a antiga Praça da Estação. Maracanaú? Sim, pela Lei Paulo Gustavo. Foi contemplado. Eu sempre gosto de falar isso, que é interessante a gente posicionar a que ponto a gente, né, chegou. Porque foram, se eu não me engano, foram 22 inscritos e eu fiquei em segundo lugar, né? Para, eu acho que 6 projetos, eram contemplados 6 projetos. E eu fiz o meu projeto, prestei conta, então muito feliz. Né? Que bacana, e é bom que se diga que um projeto como esse, desde 2014 eu tinha ele em mãos, assim, trabalhando, batalhando esse projeto, tá? Esse da praça lá. Esse do Castanhão, eu acho que desde 2019 que eu comecei a trabalhar nele. É isso. Eu já fiz parte. E, diga. Só finalizando. E tem outros projetos que eu estou escrevendo ainda na fase de roteiro, né? Na verdade eu estou construindo a história para depois a gente roteirizar ela, né? É um primeiro romance, vou me aventurar nessa de um primeiro romance. Ali na ideia ali de um Romeu e Julieta por ali. Vamos ver como é que fica, né? Tempo você vai ser um Glauber Rocha da vida, né? Romeu e Julieta. Viu? Vamos mostrar um pouquinho do vídeo aí desse seu projeto? Tatu. Essa daí é uma cena. Essa é uma cena do filme, né? Em contrapartida, a natureza perde seu espaço, seus recursos de sobrevivência e sofre o impacto dessas mudanças quando a gente está falando físicas em seu justamente no ambiente. aspecto ambiental. Porque a BR-116 ela passa dentro da estação ecológica. E não era para ser assim. Não se passa uma BR dentro de uma estação ecológica. Viu? A gente vai conversar, porque o assunto está tão mais, a gente vai conversar, tem muita música. Eu vendo aí nesse seu vídeo, na foto aí, Ali é só uma cena. apareceu uma carcaça de um peba. Isso. De um peba. Cara, hoje ninguém vê mais peba. E é uma agressão tão grande à natureza, matar um peba. A função do peba, tudo é importante na natureza, né? A função do peba, ele é oxigenar a terra. Ele fura, você vê, hoje tem um inverno, o inverno é até regular. Parou de chover, está tudo seco. Porque não tem mais o peba para furar. Quando você mata um peba, você está fazendo uma agressão à natureza muito grande. De toda maneira. Nesse trecho, interessante você lembrar, porque nesse trecho onde foi gravada essa cena,
Eu passei, eu já tinha passado ali umas 3 vezes e todas as vezes que eu passei lá tinha um animal morto. Raposa, peba. Peba 2 vezes e outra vez uma raposa. Incrível, nesse mesmo lugar. A gente costuma chamar que ali é um corredor ecológico. Né? Porque assim, tem a Serra da Micaela, que é um ambiente de serra, onde geralmente tem água após o período chuvoso. Né? Passa bastante tempo com água nas grotas, aquele negócio todo. Né? Em serra, e geralmente serra é um lugar mais frio, aquele ambiente. Então os animais ficam circulando entre a serra e o sertão, quer dizer, hoje o próprio Castanhão. Então naquele trecho ali, por coincidência... Muito acidente com o animal, né? Muito acidente. Viu, Batista? Nós vamos continuar nosso papo.